Olá, bem-vindos a mais um episódio do Eu Acho. Hoje a gente vai falar sobre tabus e como o tabu sempre aparece, desde a antiguidade até hoje em dia, em todas as obras de arte. Eu vou contar algumas que eu tenho assistido, lido recentemente, e eu convido você a pensar o que você assistiu pela última vez, o que você viu, e será que tinha algum tipo de tabu nessas obras de arte? Porque sim, eu aposto que sim. Eu também estou hoje tentando fazer um episódio de um jeito diferente, com vídeo, pra gente poder se sentir um pouquinho mais perto, só que pra eu ainda conseguir me sentir confortável, ou seja, sem uma câmera na minha cara. Então, hoje eu tô tentando gravar com a câmera em cima de mim, de forma que eu me sinta menos observada e vigiada, pra gente ter uma conversa mais horizontal. Mas bora então definir o que é tabu pra mim, pra você, pra história da humanidade. Gente, o que aconteceu com o dicionário Aurélio? Que eu não tô achando ele mais aqui. Eu queria muito ter um dicionário, uma definição dele, do Aurélio, mas eu não achei. Eu achei vários outros. E tabu, na verdade, é uma coisa bem difícil de ser definida. Então, cada site, cada lugar tá falando uma coisa. Mas o dicionário Aurélio morreu, sumiu, não sei cadê ele. Então é isso, como não achei o nosso dicionário Aurélio, eu estou usando o dicionário pribeirão.org. Vou deixar na descrição também caso vocês queiram conferir. Aqui tá falando que é um substantivo masculino, que significa proibição de determinada ação, de aproximação ou contato com algo ou alguém que é considerado sagrado. Lugar, animal, objeto, coisa ou ação proibidos por temor de castigo divino ou sobrenatural. E ainda medo ou proibição de origem religiosa, social ou cultural, e assunto de que não se pode falar ou não se deve falar. Ou seja, aquilo que é proibido, que não se pode, não se deve proferir, ou do que não se pode, não se deve falar. Origem, inclusive, do inglês tabu com 2 Os, ou do polinésio tapu, interdito, proibido, sagrado. Como algo pode ser sagrado e proibido ao mesmo tempo, já começa aí a grande complexidade do que a gente vai falar hoje e como essas camadas religiosas, sociais, morais e culturais se misturam numa coisa só, num consciente coletivo quase que geral, pra gente entender o poder da arte e da cultura, não muito distante assim do que é político, do que é religioso, do que é social. Agora que a gente já tem uma noção do que é tabu, eu vou dar um exemplo muito antigo. A peça teatral bem antiga que quase todo mundo lê na escola, ou pelo menos tem uma noção, que é Édipo. E Édipo, inclusive, que deu origem ao complexo de Édipo, no conceito da psicanálise de Freud, onde tinha um cara que ele foi abandonado ao nascer, ele foi criado por um fazendeiro, digamos assim, tô contando a história pra quem nunca leu e pra quem, enfim, não queira ler também pra se tornar mais acessível. Quando ele atingiu uma idade, ele saiu andando e num cruzamento ele, sem querer, matou ali um cara que cruzou com ele na rua. Tipo, eles tiveram um desentendimento e aí ele acabou matando esse cara. Aí ele continuou andando, chegou num lugar, tipo, num burgo, num castelinho, e ali tinha uma mulher que tava mó triste, sozinha. Aí ele acabou se casando com ela, se apaixonou por ela, tiveram filhos. E depois, com oráculos, coisas, ele vai descobrindo que esse cara que ele matou foi o pai dele, o pai biológico, de fato, que tinha abandonado ele quando ele nasceu, e que essa mulher que ele se casou era a mãe dele, na verdade, que estava ali viúva, e ele acabou se apaixonando por ela, tiveram filhos juntos, então não só o Édipo sofre, mas a própria mãe sofre também. Isso é algo que a gente acaba esquecendo no tabu. É tabu pros dois lados, é tabu pra todo mundo, é um choque, é uma tragédia, é uma peça, assim, super antiga, e que quando a gente lê na escola, pelo menos quando eu tava lendo, professores de literatura vão ensinar que elas tinham uma função. Peças assim, não só literárias, mas assistir essa peça, cumpriam a função de moralizar, educar, ensinar o que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Então, o tabu, ele cumpre uma função. Mas, ao mesmo tempo que função é essa, e de onde é que a gente tira o que é certo e errado, e tem algumas leis que parece que são instintivas, quase, e que são civilizatórias, e que, ao mesmo tempo, eu duvido que algumas coisas a gente inventou. Eu acho que algumas coisas são tão intrínsecas na gente, como, por exemplo, pai, mãe e relações assim, que é muito fácil esse tabu se disseminar no mundo afora, independente de religião, independente de cultura, onde, quando você nasceu. Essa é uma regra,
é um consenso ali comum, quase que natural, inclusive, evolutivo, que a gente tem. Então, existem tabus que são mais superstições, mas existem outros tabus que são tão enraizados e que são tão parte do que constitui a gente como ser humano, que eu acho que não deveria ser um assunto que não se pode falar, e sim um assunto que deveríamos falar, apesar de ser tabu. Esse fim de semana, a minha irmã me recomendou um filme que é A Torment, e nesse filme, com a Keira, e também do mesmo diretor de Orgulho e Preconceito, tem a Sorsa, que é uma criancinha ainda nesse filme. Eu vi vários atores que acabaram sendo atores em outros filmes, e dá pra você ver que eles fazem o mesmo papel. Então, se você faz um papel num filme, os diretores, produtores vão te reconhecer e vão te, enfim, querer para outros filmes, mas seu papel é mais ou menos o mesmo. O tipo de filme é mais ou menos o mesmo. E aí eu vi isso, mas vi também como a história tinha ali vários tabus. Primeiro que são duas irmãs e a irmã mais nova tinha um crush no cara que é da irmã mais velha. Segundo que tinha um outro tabu que era, por exemplo, mentir mesmo. Mentir sobre o que você viu, o que você falou, a mentira em si como um tabu imenso, né? E tinha também uma outra camada ali de tabu de abuso sexual, de não, enfim, se falar sobre sexualidade e sobre abuso sexual em geral. O próprio sexo como um grande tabu da nossa sociedade desde, assim, sempre. E recentemente eu terminei de ler um livro que é Fearless, da autora, que eu esqueci o nome, mas é a mesma autora de Powerless. Esse é o terceiro e último livro dessa trilogia. E eu até tinha, assim, gostado do primeiro e segundo. É um livro bem hypado no TikTok. E aí tem Enemies to Lovers. E nesse caso, ela, assim, destruiu pra mim um cenário que eu tava até gostando do livro. Gostei do primeiro, gostei do segundo. Chegou no terceiro, ela fez um triângulo amoroso entre irmãos. Então, literalmente, tem ali 2 irmãos que foram criados como irmãos. Depois você descobre outras coisas e aqui tem spoilers, tá? Mas você acaba descobrindo que eles não são irmãos, assim, de sangue, mas foram criados como irmãos, então, querendo ou não, são irmãos. E os 2 se apaixonaram por uma menina. E, assim, tem um gosto, né, por essa menina que, mesmo assim, com traições, às vezes permaneceu, eles continuaram gostando dela. E acaba que se descobre que ela, na verdade, é meia-irmã de um desses caras. Então, de novo, mais um incesto, mais uma irmandade ali nesse triângulo, onde 2 meninos achavam que eram irmãos, não são na verdade, mas foram criados como se fossem, e na verdade os irmãos que são mesmo são um cara que casou com ela, inclusive. Eles deram assim um selinho, eles se casaram e eles são meio irmãos. Eu achei assim, já um grande tabu e fiquei meio chocada. Fora vários outros plots ruins nessa história que eu não gostei. Teve o fato deles serem meio irmãos e aí vai descobrindo, né, que um é bastardo, aí tem outro que é bastardo, aí tem outro que é outro. Então assim, muitas reviravoltas, bem parecido com Édipo, que ele só descobre essas coisas depois de fazer. Então o problema não tá no beijo em si, não tá no casamento em si, e sim na descoberta de uma informação que não foi dada anteriormente. E assim que a gente sabe que são meu irmão ou é pai e mãe, aí o surto começa. Aí é onde você cai a ficha de que aquilo é proibido e de que aquilo é errado e que aquilo não pode. E a gente, como leitor, sabia, mas o personagem não sabia. Então ler Fearless, por exemplo, foi uma angústia, foi algo muito ruim. Eu assim, nossa, o que ela tá fazendo? Por que ela está escrevendo essa história desse jeito? Tantas outras histórias pra contar, por que ela tá contando essa? Tipo assim, dá uma sensação que a autora não tinha nenhuma outra história ou personagem pra usar, ou criar um outro plot. Por que criar com isso, sabe? Por que insistir em incesto quando se tem outros conflitos, assim, já que é pra gente falar de drama e tragédia, não precisa ser só com tabus. Então me incomodou muito. E ao mesmo tempo me toca, fica comigo, né? Tipo, me choca ali, então continua aqui comigo. Estou fazendo um podcast sobre isso, inclusive. Então, de alguma forma, isso me tocou também. Teve uma outra série, eu vou dar vários exemplos, tá? Pra vocês também pensarem no que vocês estão assistindo, vendo, e a gente tentar ir, enfim, se não era claro, pra tentar ficar claro o quão tabus estão menos tabus, talvez, desde bolinhas antes de Cristo até hoje em dia, muitas obras de arte sempre vão falar sobre tabu. Então, na verdade, o que a gente achava que era pouco falado, na verdade, é muito falado, tá sempre aí. Então, o próximo mangá que eu tava assistindo é um anime, na verdade,
verdade, que era um livro, um mangá, e aí eles fizeram um anime pra Netflix, que é Diários de uma Farmacêutica, Apothekerin aqui em alemão, e ali eles fizeram uma coisa que eu acho que é muito comum em vários animes e vários mangás, que é colocar um homem mais velho com uma mulher mais nova. Não só ela tem uma idade mais nova, mas a representação da mulher em culturas asiáticas é uma representação muito infantilizada. Lembrando, por exemplo, que na China eles até quebravam os pés das meninas para que coubesse num sapatinho pequeno. Lembrando em desenhos que vão fazer o olho dessa personagem ser muito maior e fofinho, como se fosse um olho de criança, de bebê. E, por exemplo, até a voz, que é uma voz muito mais aguda e muito mais infantilizada. Então, em geral, é uma coisa que reflete a cultura, não só o anime ou o mangá, mas a cultura em si é assim. E a gente tem ali um choque já muito cultural pra mim, por exemplo, em ver personagens que são assim, tem 9 anos, elas estão se casando aos 9 anos na história. E eu vi e li vários mangás, assisti vários animes recentemente e eu tô meio assim, é isso, eu amei esse mangá, eu adorei o anime, eu ri, me diverti, foi interessante e ao mesmo tempo tinha essa questão que me incomodava muito. Nesse que eu comentei, de Diário de uma Farmacêutica da Netflix eu li também um que é Bianca, é um mangá aqui que saiu esse mês, em maio, aqui na Alemanha. Então eu li ele também e ele também é um assim, que ela morreu. E aí ela voltou à vida, tipo assim, Deus deu uma segunda chance pra ela. Aí ela voltou quando ela fez 18 anos. E aí, quando ela fez 18 anos, já tinham 8, 9 anos que ela tava casada com um cara. Então ela se casou, assim, muito nova. E agora, nessa segunda chance da vida dela, ela precisava ter um filho, fazer um herdeiro. Ela era tipo uma rainha ali, uma princesa. Então, ela não fez nenhum herdeiro. Quando esse marido morreu, ela foi jogada na rua. Tipo, ela não tem papel, valor nenhum ao ser uma mulher sem herdeiros, né? Então, ela voltou à vida e nessa segunda chance de vida que ela recebeu lá de Deus, ela precisa fazer um filho com esse cara. Então, são algumas histórias assim, que parecem absurdas e parecem distantes e ao mesmo tempo eu fico assim, não são. E que bom que esse mangá, esse anime tá trazendo essas coisas, porque senão a gente ia achar que isso é história, literalmente. Sendo que talvez nossas avós, ou tataravós, ou tataravós se casaram por acordos, ou se casaram muito novas e a gente acha que isso é história, que isso é passado. E aí vem uma história, vem um filme, um livro e mostra pra gente que mesmo ficção, isso é mais real do que uma história real que a gente se esquece porque isso aconteceu há gerações passadas. Entendem onde que eu tô mais ou menos querendo chegar? Tem mais 3 opções que não são opções necessariamente que eu vi ou li recentemente, mas que são, enfim, exemplos que também existem dinâmicas um pouco com tabus. Um deles é o filme The Dreamers, e é um relacionamento meio incestuoso entre irmãos, que se passa em Paris e tudo mais. Tem a série Grace e Frankie da Netflix, que são uma família, assim, e um casal de amigos, que são já de terceira idade, e aí esses maridos, eles se descobriram homossexuais lá na terceira idade. Então é sobre etarismo, sobre amizade, sobre homossexualidade, vários outros tabus, também, de forma muito engraçada. Se eu parar pra pensar em Simpsons, The Office, séries muito cômicas e críticas, às vezes um pouco mais caricaturizadas, também se passam assim, a cada episódio tem um tabu, a cada episódio tem uma crítica, e é num lugar de crítica, inclusive. Eu acho que o tabu, ele consegue incomodar tanto a gente, que a gente finalmente se sente criticando alguma coisa. Então não é à toa que isso incomoda, e é bom que isso incomode, para que a gente repense, será mesmo que é errado? Será mesmo que não é errado? Eu acredito que tem vários tabus que antigamente eram muito tabus e hoje em dia a gente não considera mais como tabu. A própria homossexualidade, etarismo, corpos gordos ou, por exemplo, o próprio lugar do sexo, que hoje em dia é muito menos tabu do que talvez fosse há anos atrás. Ao mesmo tempo que talvez tinha anos atrás, e dependendo assim de onde você estava, tinha talvez tabus que hoje em dia são ainda piores e que a gente abomina eles muito mais. Então convido você a pensar daí, qual foi a última história que foi contada pra você em vida real ou não? Qual foi o último livro, filme, mangá, anime que você assistiu que tinha um tabu dentro? Qual foi o último assunto que te incomodou, que te levou a alguma crítica e que aquilo de alguma forma te abriu o olho pra você considerar o que é moralidade, o que é cultura, o que talvez te chocou, talvez não chocaria outras pessoas e por aí vai. Aqui nessa segunda parte do episódio, eu queria muito tentar pensar por que tabus são importantes.
importantes, ou sendo importantes ou não, sendo verdadeiros ou não, fazendo sentido, certo ou errado, o mais importante é a gente talvez pensar como que eles sempre aparecem na história e como que eles sempre vão continuar voltando, porque apesar de ser tabu e da gente não estar, necessariamente podendo falar sobre eles, eles sempre aparecem nas obras de arte. E por que que isso acontece? Número 1 que eu pensei, eu acho que é porque é literalmente a nossa condição humana. E a arte, em sua essência, ela tá sempre buscando entender, representar essa condição humana, ou fazer a gente experienciar, inclusive, essa condição humana ao experienciar uma obra de arte, ao ler, ao ver uma peça. Então, retratar tabus nada mais é do que vamos mergulhar nessas verdades não filtradas e no que é mais nosso do que a gente imagina. Em violência, em vergonha, em inveja, sexo, desejos, morte, ansiedade social, sentimentos profundos e primários e desconfortáveis que num lugar onde hoje em dia a gente fala isso muito rede social como uma coisa leve, superficial, segundos, é pra ser engraçado, é pra vender alguma coisa. A arte realmente ela vem como um lugar de não é pra vender nada, não é pra inclusive ser engraçado, não é pra te dar prazer, não é pra ser estético e lindo. Arte como um lugar de análise, inclusive, arte como um lugar de condição humana, de existência, com tudo aquilo que é mais profundo e desconfortável e incompreendido, inclusive, da nossa condição humana. Outra razão que eu penso pra gente continuar tendo, e inclusive como artistas, criadores, todo mundo que talvez daí também cria arte ou cria alguma coisa, pensar em talvez sempre incluir um tabu, ou será que o que eu crio tá com tabu ou estar sem tabu? Será que eu como artista tenho medo de colocar verdades incômodas no que eu crio e produzo? Porque tem um motivo que eu acho que é o que eu já comentei, de crítica mesmo, de comentário social, de desafio mesmo do seu status quo. Tem coisas que talvez vão te incomodar, mas vão te incomodar porque você quer mudança social, porque você quer contribuir para as pessoas falarem mais sobre saúde mental, ou sobre questões de homossexualidade, ou desestigmatizar tópicos que por um longo período de tempo estão ali sem serem comentados. E você quer falar sobre isso. Então, por mais que seja pequeno e simples, se tiver algo que estiver te incomodando, esse algo pode se tornar tabu se você não colocar ele em uma lente, se você não falar sobre isso, isso vira cada vez uma bola maior e que vai se permanecendo ali naquele lugar de tabu, não posso tocar, não posso falar, não posso ver, e aquilo só desprovoca possíveis mudanças que podem começar com uma obra de arte, um livro, uma expressão criativa, inclusive, que é onde você tem uma licença poética. Você pode sim dar nomes para outros personagens fictícios e tá tudo bem. Você não vai sofrer consequências, ninguém vai precisar passar por alguma coisa. E essa já é um outro motivo, uma outra razão que eu pensei aqui do porquê que é tão interessante e tantas obras de arte que eu tô vendo hoje em dia possuem tabus. E é por isso, é pela catarse, é pela liberação emocional, é pela licença poética, esse lugar onde eu posso falar de algo sem necessariamente me envolver demais, onde eu posso fazer isso ser catártico, libertador para mim, mas também para o público, sem necessariamente a gente ter feito nada. É só a história de alguém, uma imagem, uma ficção. São emoções difíceis que estão sendo processadas, e medos, e ansiedades, e assuntos que são tabus, traumas, luto, violência, a mentira, a vergonha, tudo isso, só que é com a personagem X. E ela vai passar por isso, a gente vai acompanhar isso, e a gente depois levanta da cadeira, vai embora do cinema ilesos, e mesmo assim transformados, libertados. Esse é o conceito, por exemplo, de catarse. E o tabu, ele serve como talvez um catalisador dessa catarse, pra gente, ao colocar mais tabus, mais espaço de crítica, incômodo e reflexão a gente provoca, e mais indignação a gente tem. E aí a gente sente alguma coisa sem necessariamente estar passando por aquilo. Uma outra razão para termos tantos tabus hoje em dia nessas histórias é porque eu acho que realmente a gente tá tendo uma sociedade carente de conflito, de tensão, de
tretas, a gente quer muito o proibido. A notícia ruim envolve, é cativante, o que é turbulento, as consequências, principalmente ao ser uma história, principalmente a não ser com a gente tá bem tranquila, é aquela coisa do pão e circo. Não sou eu que tô lutando pela minha vida, não sou eu que tô passando por um tabuzão e emoções difíceis, e sim uma outra personagem, uma outra pessoa. Então, assistir isso, ler isso, é um lugar passivo. Por mais que aquilo toque e me incomode, ainda assim é uma tensão que não é comigo. Então, quanto mais, melhor. Eu quero ver a personagem chegando nos limites, eu quero ver o proibido, emoções a mil, a flor da pele, e isso a gente sempre vai gostar. Como ser humano também, a gente sempre vai... É isso, ter a nossa atenção voltada para isso, de certa forma. Então, mesmo que a igreja fale que talvez alguma coisa seja tabu, o proibido, ele sempre só faz a nossa curiosidade, digamos assim, ficar mais atiçada. Essas são algumas razões pelas quais eu acho que o tabu é tão presente na cultura de forma geral e todas as manifestações que a gente vai ter de um livro a uma peça. Se você tem talvez alguma outra ideia, teoria, suposição para que o tabu seja tão inclusive primordial e até de forma essencial para o nosso pensamento crítico e para o nosso comportamento, deixa aqui nos comentários. Você pode contar para mim também o que você acha sobre tabu e se tabu está fazendo sentido na sua vida, mesmo sendo um tabu. Eu sempre pensei na arte como um lugar de desconforto. Eu acho que, como a minha arte sempre foi uma arte que também tem a ver com pessoas e público, ou eu vou me desafiar corporalmente, emocionalmente num palco, ou eu tô falando aqui ideias e posso ser cancelada a qualquer momento, e é muito difícil expor a minha opinião, expor a minha cara, gravar com imagens e mostrar a minha vida. Então, de certa forma, tudo que eu crio sempre tem um teor de desconforto, de desafio. Talvez por isso eu gosto tanto e busco tanto também o cozy, o confortável e uma calma, para dar essa calma para as pessoas no que eu tô produzindo, num vlog, ou como eu falo aqui, as músicas que eu escolho no podcast. Tudo isso é para talvez trazer esse equilíbrio entre conforto e desconforto, porque são ideias que provocam. É desafiante para mim e talvez para você também estar aqui ouvindo algo por meia hora hoje em dia na nossa sociedade. É um desafio. Então não é só sobre estética, prazer. É sobre levantar, sair do seu lugar, ir ao encontro de uma noite num cinema ou uma peça de teatro. É uma história que precisa de drama, de morte, de tragédia, de reflexões. Você sai exausto se você estiver realmente consumindo arte e não só entretenimento. Exige muito da nossa cabeça, do nosso emocional. A gente se sente assim, cansado, cheio de ideias, inspirado, confuso depois de assistir um anime ou ler um livro. E eu acho que existem tantos tabus aí na cultura e na arte para lembrar a gente de que arte é esse lugar de sociedade, de convívio, de encontro e de desconforto também. Mas através desse desconforto a gente consegue tecer críticas, incomodar o público, promover mais catarse, inclusive liberar alguma coisa dentro da gente como criador que não pode ser liberada de outra forma, e de todas as formas o tabu provoca mudanças. Provoca sim uma moralização e também um senso de certo e errado, mas eu acho que para além disso ele sempre tá ali para provocar mudanças. Pra gente, enquanto assistente do que está sendo contado, também sinta alguma coisa, para que a gente como leitor ou público também sinta alguma coisa e perceba que se eu não gostei dessa história, se para mim isso não é tabu, na minha história eu posso fazer diferente. É isso, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu realmente tenho assistido muitas coisas e não tenho feito resenhas aqui, igual uma vez eu já fiz, e eu pensei, o que tudo isso tem em comum que eu assisti recentemente? E tudo isso foram tabus, inclusive. No final de cada episódio eu gosto de deixar sugerido, por exemplo, algumas coisas para vocês assistirem ou lerem, então vou deixar uma lista na descrição de todos esses que eu comentei justamente hoje, de Édipo até Diários de uma Farmacêutica ou o filme The Dreamers. Todos esses filmes, séries e livros eu vou deixar na descrição, com mais alguns outros. Lembrando que você também consegue dar uma olhada no meu blog, lá às vezes eu deixo alguns roteiros e textos meus, caso você queira ler
fazer também. E se você percebeu, eu não tenho comercial, eu não tenho interrupções no meu podcast. Então, se você quiser apoiar esse projeto, esse meu trabalho, você pode doar também no meu site, que eu vou deixar na descrição. Tem como você fazer uma doação. A segunda forma de você apoiar é divulgar, compartilhar com um amigo, compartilhar nas suas redes sociais, deixar um comentário, deixar 5 estrelas, por exemplo, no Spotify ou um like no YouTube. E se você quiser também uma terceira e última forma de me apoiar de forma geral e não só para esse projeto é dar uma olhada no meu site, passar no meu portfólio, conferir os meus projetos e se você estiver precisando de alguém para te ajudar no seu projeto criativo, para escrever, para editar, para ser uma voz, por exemplo, para o seu projeto, eu poderia te ajudar. Não hesite então de passar lá e se você precisar me mande um e-mail, uma DM e a gente pode criar juntos. Meu nome é Aline, eu sou uma artista, multiartista brasileira que mora aqui em Berlim há 3 anos. Esse podcast é um podcast poliglota pra gente falar de arte, de cultura e algumas reflexões mais pessoais. Então tem episódios em português, mas também tem em inglês, em alemão. Você consegue ouvir no Spotify, no Apple e também no YouTube. É isso então. Espero que vocês tenham gostado das nossas reflexões e nosso tempo juntos aqui. Espero vocês num próximo episódio e até lá!